Fala aí galera do canal, como eu tinha prometido no vídeo anterior, vou ensinar para vocês como criar o seu próprio Jarvis. Você já deve ter visto há algumas semanas que o Zuckerberg criou o seu próprio Jarvis como meta anual. Caso não tenha visto, dá um Google. É verdade que o Jarvis do Zuck já está um pouco avançado, porque ele integrou com algumas APIs e serviços da sua casa, mas nada que você não possa fazer com bastante dedicação. Mas deixando de conversa mole, vamos aprender como criar o nosso próprio assistente através do Voice Command. Não The Voice, Voice Command. A API que nós vamos utilizar é a Artion.js. Essa API é muito simples. Ela permite o cadastro de um comando e você associa a uma função que você quer. Por exemplo, desligar. Ok. No exemplo de hoje, vamos utilizar algumas funções básicas do browser, mas nada diferente do que você pode fazer com outras APIs ou alguns serviços já da sua casa. Vamos ao nosso código. Se você está acostumado com HTML, essa parte inicial é muito simples, só precisa criar o seu arquivo HTML e colocar as tags básicas. Para quem não já está acostumado, vou falar as tags básicas. Primeiro, HTML. Dentro do HTML, read, que é o cabeçalho, onde você pode colocar metadados e também fazer a chamada de arquivos JavaScript ou CSS. E aqui você tem o corpo, ou seja, a parte do conteúdo do seu site ou da sua aplicação, caso você faça em web, beleza? Para o Artion, você só precisa adicionar no cabeçalho a chamada a API do Artion. Como faz isso? Uma tag chamada string src, que é um atributo do script, onde você vai colocar o nome do arquivo. Lógico que o arquivo ainda não existe na nossa pasta, então nós precisamos baixá-lo, ok? Vamos lá ao site do Artion, uma página do GitHub, e logo aqui temos um botão de download. Tem outros métodos também para você fazer o download, mas vamos fazer aqui da forma convencional. Você pode chegar aqui e simplesmente baixar esse arquivo. Ok, já estou com o Artion aqui na minha página, só vou fazer a chamada a ele, o nome do arquivo, caso ele esteja em alguma pasta. Você vai colocar o nome da pasta, barra, e vai dizer aonde ele está, certo? Vamos fechar aqui a nossa tag. Pronto. Dentro do seu corpo, nós vamos escrever o script do Artion, certo? Já que você adicionou a biblioteca, a API, você já tem atributos referente a essa API, que, por exemplo, o Artion, certo? Então, nós já podemos inicializar o Artion através dessa chamada, dessa função inicialize. Inicialize pede alguns parâmetros, certo? Para que você possa ativar o Artion. Lá no site do Artion, ele informa esses parâmetros, certo? Então, nós podemos vir aqui e perceber alguns parâmetros que ele usa. O primeiro, da linguagem. O segundo, se o modo dele é contínuo ou não, ou seja, ele vai ouvir várias frases sempre, ou apenas um comando e parar. Está ativo o modo listen dele, ou seja, se ele está escutando. O modo debug, que permite que apareçam algumas informações no console para a gente. E a velocidade dele, no caso aqui a velocidade 1, que é a velocidade normal. Então vamos lá. Lendo. Perceba que ele coloca aqui o inglês, mas o Artion tem algumas possibilidades, certo? No nosso caso, Brasil, você vai colocar PT ou PTPT, certo? Ok?
Pergunta se é contínuo. Modo debug. Pode colocar falso, pode colocar. E pergunta também o listening. Sim, ele está ouvindo. Pronto. Com isso, nós temos aqui o nosso Artium já inicializado. Então, aqui ele já pergunta se você vai permitir com que ele use o microfone da primeira vez que você inicializar a sua aplicação. Então, eu vou permitir. Logicamente que não vai acontecer nada aqui, mas já perceba que o ícone já começa a ficar ali vermelhinho, ou seja, ele está me escutando. Nós podemos também finalizar o Artium através desse comando. Um comando básico do Artium é a fala dele. Nós podemos pedir para ele falar um olá. Olá. Ou ele pode falar um oi. Oi. Outro comando básico e importantíssimo para a sua aplicação é o comando, certo? O que é, na verdade, o comando? Um comando, ele associa alguma frase ou alguma palavra a uma função que você tenha criado. Então, veja aqui, cria um comando e adiciona o comando ao Artium, certo? Então, vamos lá. Veja que ele tem alguns parâmetros, né? Que é o index e o action, ou seja, a ação que ele vai realizar. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma função de saudação, né? Perdão. Então, veja qual os atributos lá. Tinha um index, então, e tinha um action. Uma função. Então, eu vou pedir para ele falar, olá, ele vai falar oi. Certo? E aí eu preciso adicionar o meu Artium, né? Olá. Oi. Então ele já consegue falar, né, comigo. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, outro comando. Bom dia. Bom dia. Oi. Olá. Oi. Certo? Caso a gente queira diferenciar, nós podemos colocar aqui um parâmetro e perguntar. Se o parâmetro for igual a 0, fale oi. Ou seja, se esse cara aqui for dito, caso contrário, se for igual a 1, ou seja, esse cara aqui, perceba que o número é referente a o índice no array. Então, se eu falar bom dia, ele vai me responder bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Olá. Oi. Perceba que quando eu falo bom dia, ela pode falar mais de uma vez. Ou até entrar num loop, certo? Porque na verdade ela se escuta falando aquela palavra. Então, existem algumas formas de você quebrar isso. Você pode on start, né? Você pode Então, aqui você pode permitir com que ele faça algumas ações
Bom dia. Então a gente pode aqui parar o Artio e depois iniciar ele novamente. Então aqui eu poderia colocar esse carinha aqui. Outro comando básico que você pode usar é o say handle. Eu vou falar olá, pode falar oi, tudo ok. Então isso vai ser randômico. Olá, Oi. olá, Oi. olá. Estava te esperando. Um comando interessante também é esse de redirecionar a saída. Vamos aqui, por exemplo, artion.redirect uma função. O primeiro parâmetro é o texto e o segundo se o texto passado ele é o texto final, certo? Então antes disso eu vou aqui criar um tipo spam. Se eu colocar algum texto aqui, ele vai aparecer aqui, ok? Coloca aqui um ID para ele. Bem, e aqui nessa função eu vou pegar ele através do ID, ok? Então se for final, certo? Eu quero que você pegue o spam, ponto, pegue o spam, olá, Tudo ok. eu já começo a falar aqui. Bom dia, Bom dia. nós podemos também, né, brincar um pouco. Vamos lá. Agora, mas antes disso eu tenho que adicionar logicamente aqui, né, a nossa função. Que horas são? São 12:01. 12 horas e 1 minuto, exatamente o horário agora que ele pega do browser essa informação, certo? Então, através daqui nós podemos também perguntar o dia e etc. Outra coisa que nós podemos fazer é ele abre alguma página.
Abra meu Facebook. Abrir Facebook. Outro comando também, que eu esqueci de falar, é um comando inteligente, certo? Então, você pode falar alguma coisa e colocar um caractere coringa para que você possa modificar o que você fala, na verdade, certo? Então, eu posso, por exemplo, aqui, abra meu asterístico. Aqui eu colocar smart. Pronto, então estou indicando a ele que esse é um texto inteligente, certo? E aqui eu posso fazer o seguinte: se STR foi lá Facebook, ou STR foi lá Facebook, abra no Facebook. Se não, você foi lá Gmail. Abra meu Gmail. Abra meu Gmail. Abrir Gmail. Ok. Então é isso aí, galera. A partir daqui vocês podem integrar com alguma API do Google, do calendário, por exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês depois, nos próximos vídeos, como utilizar a API do Gmail, como utilizar a API do tempo separadamente e possivelmente um vídeo condensando tudo numa mesma aplicação, certo? Para você criar o seu Jarvis. Mas com esses conhecimentos aqui você já pode criar muitas coisas, criar um assistente para o seu site, criar um app, criar um jogo, por aí vai. Valeu! Café. Ok. Desculpa, bebi um pouco.